tá certo? Uma expressão definida em termos de funções que você já conhece, que, a não ser que você vai incorporando funções. Tá? Entendido? Tá? É algo como acontece com a integral indefinida. Por exemplo, quando você chega na 1, você vem resolvendo integração. Aí quando você chega, por exemplo, na integral de 1 sobre x, usando só as funções racionais, você não consegue expressar a integral de 1 sobre x em termos dessas funções. Aí você introduz a função logaritmo natural. Então, pode acontecer coisas desse tipo. Entendido? Entendido? Agora vem bem. Então, olha, por exemplo, aí a sequência, aí fica simples, ó. A sequência, só para completar aqui, a sequência xn, n maior que ou igual a 2, dada por... Então, tá entendido? Toda a sequência é definida por uma função. Você conhecer muito bem essa função ou não, aí são outros 500. Entendeu? Aqui eu dei um exemplo. E você vê que não é única. A função que define uma sequência não é única. Tá? A sequência pode ter sido definida por mais de uma função. Tá? Tá certo? A sequência xn, n maior que ou igual a 2, dada por xn igual a 1 sobre n vezes n menos 1, qualquer que seja n maior que ou igual a 2, nesse contexto aqui o n é natural, tá? O n é natural. Ela é definida pela função f de x igual a quê? A 1 sobre x vezes x menos 1. Qualquer que seja x pertencente a R menos o 0 e 1. Veja que a função que define a sequência, o seu domínio está aqui, ó. Essa função, ó. Olha o seu domínio, não é? É os reais tirando o 0 e 1. Mas o domínio da sequência é só o quê? O N2. E o N2 está contido, né? Se você pegar pois, né? Pois o 2, o intervalo 2 mais infinito, está contido aonde? No domínio da F, não está? E, além disso, quem é o xn? O xn é o f de n, qualquer que seja o n, maior do que ou igual a 2. Estamos entendidos? Essa sequência aqui é definida por essa função. Tá? Definida por uma função. No caso da Fibonacci, você quer encontrar uma f conhecida, termos algébricos, que dá o valor disso aqui só em função do n. Só conhecendo o n, você sabe o f de n. Tá? Entendido? Diga. Quando você diz r menos 0 e 1, não está tirando do r o intervalo que está entre o 0 e 1. Né? Não, é uma diferença de conjuntos. Isso aqui é um conjunto formado por dois números, 0 e 1. O r é uma diferença de conjuntos. Isso aqui é um conjunto formado por cada x real, que é diferente de 0, que é diferente de 1. Estamos entendidos? Tá? Outro exemplo. Ó, a sequência ZYN, N maior que ou igual a 4, dada por YN igual ao logaritmo natural de N2 menos 5N mais 6, tá bom? N2 menos 5N mais 6
ela é definida pela função, tá? F de x igual a quê? Ao logaritmo natural de quem? X ao quadrado menos 5x mais 6. Em que, mas eu boto onde? Onde? Quem é o domínio da F? O domínio da F é o intervalo que? Menos infinito, 2 aberto, união que? 3 aberto, mais infinito. Tá? E aqui só faltou botar. Qualquer que seja o n maior que ou igual a 4, ela é definida pela função. Ficou claro aqui? Onde é que isso aqui é positivo, né? Isso aqui é positivo para... Quem são as raízes de x2 menos 5x mais 6? 3 e 2, 2 e 3. Então, antes do 2, ela é positiva, essa expressão é positiva, faz sentido o logaritmo natural. Depois do 3, essa expressão é positiva. Então, o domínio dessa função, quem é? É isso aqui. E você repare que o domínio da sequência, quem é o domínio da sequência? É o N4. O domínio N4 está contido no domínio da função. E quem é o YN? É f de n. Entendido? Não vou colocar o pois, não. Espero que tenha ficado bem claro. Ficou claro para vocês? Tá? E ao ter isso, eu posso usar o cálculo para extrair propriedades da sequência, tá? Veremos isso mais adiante. Por exemplo, a progressão aritmética, ela é definida por uma função afim. Tá? Então, se você pegar a sequência dados A e R reais, tá? A sequência dados A e R reais, a sequência xn, n maior que ou igual a 0, dada por xn igual a mais n vezes E, qualquer que seja o n maior que ou igual a 0, é definida pela função afim. Qual é a função afim? Qual é? F de x igual a quê? A mais Rx. Qualquer que seja o x real. Tá? Ela é definida pela função afim f de x igual a mais Rx, qualquer que seja o x real. Vocês entenderam? Tá? E se você pegar quer dizer, a progressão aritmética, ela é definida por uma função afim. E outra coisa, dados A real e R positivo com R diferente de 1, tá? A sequência xn, n maior que ou igual a 0, dada por xn igual a vezes R elevado a n, qualquer que seja o n natural, tá? Ela é definida
definida pela função exponencial. Eu vou colocar uma aspa dupla aqui, pela função exponencial f de x igual a quê? A vezes r elevado a x, qualquer que seja o x real. Eu coloquei uma aspa dupla porque, né? Por quê? Porque a função exponencial é só r elevado a x. Mas eu estou chamando de multiplicado por a também sendo uma exponencial, tá certo? A mesma de uma constante. Entendido? Então você tem isso aí, tá? Lembrando que r elevado a x é exponencial, quando o r é positivo, o r é diferente de 1. Eis o porquê dessa restrição. Agora, vamos ao que interessa. A coisa principal aqui, que é a definição de convergência. Não. Definição de convergência de uma sequência. Sejam xn, n maior que ou igual a k, eu não vou botar, seja um k natural e já sabe que tudo aqui é natural, né? O k está fixo, o n está variando, tá? Seja o xn n igual a k, uma sequência. Deixa eu ver se eu escrevi alguma besteira. Sequência xn dá n maior que ou igual a 2, você entende por quê, né? Tá? E n aqui, quando eu coloco, como eu digo que sequência, está implícito que n é número natural. Aí é definida por essa função, cujo domínio é esse conjunto. E claramente o domínio da sequência, que é o n2, né? O n2 está contido no domínio da função. Aqui a mesma coisa, tá? Bem, seja o xn número k uma sequência e L um número real. Nós dizemos que L é limite da sequência xn, n maior que ou igual a k, quando para cada epsilon positivo existe um n0, um número n0 pertencente ao nk, que é o domínio da sequência, tá? Existe um n0 maior que ou igual a k, ou seja, um n0 pertencente a nk. Isso é para ficar bem, para reforçar o caráter funcional de uma sequência, tá? Uma sequência é uma função de nk em R, tá? Muito embora eu fique usando essa notação, tá? Notação discreta, né? Mas é uma função. Quando existe n0 pertencente a nk, tá o quê? N maior que n0 implique xn menos L menor do que L. Tá? Ou seja, L é limite de xn, tá? É limite da sequência, né? Tá? O L é o limite dessa sequência xn. Quando eu puder fazer com que os valores xn fiquem tão próximos de L quanto eu queira, bastando para isso escolher o n suficientemente grande. Essa é a definição. Mas eu vou explorar o caráter intuitivo dela. Tá? Por exemplo, aqui, ó, se você pegar a sequência, ó, essa sequência aqui, ó,
1 sobre N2 mais 1, N maior que ou igual a 0. Indique um limite para essa sequência. Quanto? O que é que você acha que acontece com isso aqui quando N é tomado cada vez maior? O que é que faz com isso aqui? Hã? Então eu posso escrever, a melhor forma de escrever é o seguinte, é que 0 é limite, o 0 é, por exemplo, limite de quem? Dessa sequência, 1 sobre N2 mais 1, com N maior que ou igual a 0. Tá? E tem uma proposição que diz o seguinte, ó, eu não estou usando artigo definido. Por quê? Porque a simples definição não me permite concluir que o limite é único. A simples definição. Mas há um teorema, uma proposição, que diz o seguinte. E a demonstração tá nas notas, eu não vou usar tempo de aula demonstrando isso, tá? Eu vou logo apelar para a intuição de vocês, mas a demonstração está nas notas. A partir dessa definição aqui, que não dá de graça a unicidade do limite, você mesmo assim tem a unicidade por causa da seguinte proposição. Mas isso é uma coisa que se prova, tá? Mas eu vou botar, eu colocarei aqui só o resultado. Sejam xn, n maior que ou igual a k, uma sequência, e Lm, dois números reais. Se L e M são, segundo a definição que está colocada aqui, segundo essa definição, são limites da sequência xn, então L é igual a N. Então o limite é único. Tá? Eu não posso ter dois números distintos, sendo, segundo essa definição aqui, limites de uma mesma sequência. Aí é por conta dessa proposição que eu escrevo o seguinte, daí, tá certo? Sendo xn uma, n maior que k, uma sequência. E L, o seu limite, agora eu posso usar artigo definido, porque se tem limite, só tem um. E L, o seu limite, escrevemos. Isso aqui, que L é o quê? É o limite de xn com n tendendo a mais infinito. Ou simplesmente escrevemos L é o limite de xn. Ou ainda, tá? Ou ainda, nós escrevemos o quê? Xn, assim. E leia isso aqui, que é xn tem limite L, tá? Não diga xn tende a L, não. Diga xn tem limite L ou que xn converge para L. Porque se eu pegar uma sequência constante, quem é o limite dessa sequência? É a própria constante. E a sequência não tende, os termos da sequência não tendem para a constante. Os termos da sequência são iguais a constante. Então, ao olhar para cá, diga xn tem limite L ou xn converge para L. Tá? Entendido? Tá bom?
Tá? 8 horas e 59 minutos.